Olá a todos, pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, vamos dar sequência ao nosso conjunto de videoaulas. Hoje nós iremos implementar o nosso reload de funcionário, certo? Na aula anterior nós havíamos criado as nossas colunas, nós tínhamos também linkado as nossas colunas juntamente à nossa classe de VO, que consequentemente a nossa classe de VO foi criado seus atributos com base na entidade que nós temos de funcionário lá do banco de dados, certo? Pessoal, eu já deixei organizado para essa videoaula aqui já alguns detalhes. Por exemplo, eu vou passar para vocês. Primeiro aqui eu já deixei organizado os domains de sexo e de UF, certo? Basicamente eu tenho duas colunas do tipo domains, sexo e UF, e já deixei organizado os seus domains aqui para gente também. Porque o objetivo dessa nossa videoaula, pessoal, é a gente organizar o nosso reload, certo? Basicamente nós temos que ganhar um pouco de tempo aqui. Já deixei organizado também a máscara de CEP, que basicamente eu tenho uma máscara de CEP aqui, e eu estou vinculando essa máscara aqui à nossa coluna de CEP, certo? E eu também já deixei pré-configurado o lookup aqui de cargo, certo? Basicamente, só para não ficar dando erro mesmo, por isso que eu coloquei new lookup aqui, que é o lookup do próprio framework, mas no futuro nós iremos organizar o lookup de cargo, aí consequentemente a gente volta aqui e configura da forma que tem que ser configurada corretamente, certo, pessoal? Na parte do controle aqui, eu já deixei configurado o nosso controle da nossa grid. Basicamente é o seguinte, quando eu executo a nossa aplicação, ele chama o nosso controle aqui, consequentemente instancia a nossa visão, e aí nessa linha aqui também eu já estou setando o controle da nossa grid. Eu estou indo lá na nossa visão, dando um get na nossa grid lá, na grid de funcionário, e setando o seu controle nessa grid. Qual é o controle dessa grid? É justamente essa nossa classe de controle aqui, que está estendendo de grid controle, certo, pessoal? E também já criei também uma variável aqui do tipo funcionário DAO, que é a variável que nós iremos utilizá-la para estar buscando as informações do banco de dados, certo, pessoal? E no nosso caso aqui também, nós temos o nosso load data aqui. Load data que eu já deixei organizado algumas configurações de filtro aqui também, de ordenação, que o framework utiliza essas informações aqui, beleza? E basicamente aqui eu estou passando essas configurações aqui, estou passando para o nosso método de reload lá do nosso DAO, que é esse método aqui, certo, pessoal? Esse método aqui é o seguinte, basicamente nós iremos ter que organizar um SQL no banco de dados para nós estarmos usando ele juntamente nesse método aqui e configurando os campos do VO juntamente às colunas do banco de dados, certo? Mas basicamente aqui eu tenho uma conexão, uma variável que nós iremos organizar no banco de dados é o nosso SQL, certo? Os campos aqui que nós iremos linkar com base nesse nosso SQL que nós iremos organizar também, e nós temos aqui a organização do SQL que o framework organiza para a gente de forma automática. Certo, pessoal? Basicamente aqui esses parâmetros são o seguinte, eu tenho uma conexão, eu tenho o nosso SQL, eu tenho aqui, pessoal, um array de parâmetros. Caso o meu SQL precise de algum parâmetro, caso precise que eu passe algum parâmetro para o meu SQL, eu posso passar utilizando um array de parâmetros nessa posição aqui. No meu caso aqui, a gente não vai ter parâmetro nenhum, por isso que eu já dei um new array list aqui, para ele passar vazio para lá e, consequentemente, o framework não ter que organizar nenhum parâmetro para a gente, certo? Basicamente, esse atributo field aqui, basicamente é os campos, é a linkagem, é um hash map, é um mapa que eu vou linkar os meus atributos do VO com os meus atributos que retornar no meu SQL, certo? Aqui eu tenho a nossa classe de VO, certo? Aqui eu tenho um T e um F que vai organizar, se caso a gente precisar trazer alguma informação do tipo booleana do banco de dados, verdadeiro ou falso. No nosso caso aqui a gente não vai ter colunas do tipo check, ou seja, colunas que traga true ou falso para a gente. Aqui nós temos o nosso parâmetro aqui que a gente passou, que provavelmente ou nessa aula ou em algumas outras a gente vai organizar os filtros na nossa tabela, vai organizar a questão da ordenação. Aí basicamente o framework vai se encarregar de
organizar esses parâmetros para a gente de forma automática aqui no finalzinho do SQL que a gente vai colocar aqui, certo? E essa última opção aqui é se eu quiser organizar, se eu quiser mostrar o log, se eu quiser mostrar o SQL em execução. Basicamente aqui eu não vou mostrar, certo, pessoal? Então é isso aqui. Ou seja, nós temos as nossas configurações aqui, certo? Basicamente eu criei 3 métodos aqui para organizar para a gente. O nosso domain, a nossa máscara de CEP e o nosso lookup. Já deixei configurado aqui, já deixei organizado o nosso controle da nossa grid. Criei uma variável do tipo DAO aqui, para a gente estar buscando as informações usando os nossos métodos que está no nosso DAO aqui, para a gente estar resgatando as informações do banco de dados, certo? E já passei aqui, já criei, organizei aqui já o load e nós temos esse métodozinho aqui. Certo, pessoal? Basicamente é isso. Vamos para o nosso SQL aqui, então. No nosso SQL aqui, pessoal, é o seguinte. Eu já deixei cadastrado aqui um cargo e já deixei cadastrado também 4 funcionários, certo? E vou estar disponibilizando a vocês esses SQL também que eu utilizei para preencher a tabela de cargo e a tabela de funcionário, certo? Está aqui e eu vou estar disponibilizando a vocês naquele nosso arquivo que tem as nossas tabelas, certo? Que estão aqui os nossos inserts. Insert de cargo e os inserts da tabela de funcionário. Aí é só executar no nosso PGAdmin, no PGAdmin de vocês, que ele vai criar para a gente também. Ele vai inserir essas informações no nosso banco de dados. E já deixei também, pessoal, nessa nossa videoaula, já que a gente vai carregar os dados na grid, já deixei aqui também uma função que vai mascarar para a gente o nosso CEP. Certo, pessoal? Basicamente é isso. Vamos começar a organizar o nosso SQL aqui. Aqui eu tenho um select na nossa tabela de funcionário, certo? Vou estar renomeando esse cara aqui para A. Nós temos aqui um inner join com a nossa tabela de cargo. Vou estar renomeando essa tabela aqui para B. A união aqui tem que ser feita de A.fk cargo, onde que for igual a B.id. Deixa eu só executar aqui, ver se está tranquilo. Tá. Aqui deu um detalhe de ambiguidade, isso aqui é normal, porque ele não sabe de qual tabela que tem que buscar o ID, já que as duas têm. Então, no meu caso aqui, eu vou buscar da A, que é a tabela de funcionário. Deixa eu executar aqui, tranquilo. Show de bola. Aqui, pessoal, eu já vou mascarar também o nosso CEP. Vou estar recortando isso aqui e vou estar usando aquela função que eu falei para vocês. Aqui é mask CEP, vou estar passando o CEP aqui dentro. E vou estar renomeando esse aqui para CEP. Basicamente isso. Bacana. Deixa eu ver a questão do CEP aqui. Já está trazendo mascarada aqui para mim também. Tá. E eu tenho que trazer também aqui, pessoal. A gente tem que trazer o cargo. O cargo aqui vai ser da tabela B aqui. Deixa eu executar aqui para a gente ver. Bacana, já está trazendo o cargo aqui também. Certo? Aqui, pessoal, basicamente é isso o nosso SQL. Eu vou só estar organizando o sub-SQL aqui. Vou estar trazendo essas informações aqui de novo, porque pode ser que dá algum conflito nesse nosso campo de CEP aqui, ó, certo? Pelo fato de eu estar mascarando ele, aí posteriormente a gente vai organizar o nosso filtro também na nossa grid. Então eu vou só estar repetindo esses campos aqui, basicamente isso. Select from, vou estar organizando um parênteses aqui, renomeando isso aqui e vou estar trazendo esses campos lá em cima também. Só que agora sem referência das suas tabelas. No meu caso aqui, ID não precisa mais referenciar a tabela A. E o CEP aqui não preciso mais mascarar ele também. Certo, pessoal? Deixa eu só ver se está dando certo aqui. A execução, bacana, funcionou tranquilamente. Ou seja, eu tenho um select simples na minha tabela de funcionário. Aí eu fiz o inner join com a minha tabela de cargo, uni onde que vai ficar de cargo, que está dentro da nossa tabela de funcionário, foi igual ao ID de cargo
que está dentro da tabela de cargo. Basicamente, eu tenho esse select aqui. E pelo fato de eu ter mascarado o meu CEP, eu organizei esse subselect aqui para trazer as informações para mim, bonitinho, certinho aqui, sem a máscara de CEP aqui, certo? Para trazer o campo certinho aqui para mim, para não dar problema na hora que eu organizar o filtro lá na minha grid, certo? Basicamente é isso. Vou estar copiando esse SQL aqui. Voltei no meu DAO aqui, vou estar colando o SQL aqui. Tranquilo, basicamente isso. Pessoal, agora nós temos que vincular as colunas do banco de dados com os nossos atributos do VO, certo? Para a gente vincular, é assim, ó. Basicamente, nós temos que organizar aqui, ó, utilizando esse atributo 2, dbField aqui, ó. Deixa eu só ver quantos campos aqui. Nós temos 15 campos. Eu vou estar duplicando isso aqui 15 vezes. Eu tenho uma já, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, certo? Pessoal, basicamente aqui é o seguinte. Do meu lado é um hash map, onde que tem chave e valor. Do meu lado da chave aqui, eu tenho o meu atributo lá do VO, certo? Da nossa tabela de VO de funcionário. Do lado direito aqui, eu tenho a minha coluna do banco de dados, certo? Basicamente é a mesma, então eu só vou estar copiando aqui e colando dos dois lados aqui. ID, nome, sexo, salário, data de entrada, data de saída, cidade, logradouro, número, complemento, bairro, UF, no meu caso aqui CEP, FK de cargo e cargo. Perfeito. Nesse momento aqui, pessoal, a gente vinculou os nossos atributos do nosso VO juntamente às nossas colunas que a gente trouxe no nosso SQL aqui. Certo, pessoal? Deixa eu só executar aqui. Eu acredito que não vai dar reload ainda. Tranquilo, não deu reload. Pessoal, por que não deu reload? Porque nós temos que criar um botão e vincular esse botão de reload à nossa grid. Vamos criar esse botão aqui. Diz aqui, reload. Bacana. Criei o botão aqui, eu vou vincular o meu botão de reload, que eu acabei de criar, à minha grid. Reload button. Bacana. Deixa eu só executar aqui de novo para a gente ver. Vou estar clicando nesse botão aqui agora. Ou seja, pessoal, deu tudo certo aqui o nosso primeiro reload. Trouxe as informações certinho aqui para gente. Eu tenho 4 funcionários aqui. A data de saída eu deixei nulo lá no banco. Não preenchi essa data. Certo, pessoal? E deixa eu executar aqui de novo, só para me explicar um detalhe para vocês. Percebe-se que eu tenho que clicar nesse botão para ele recarregar os dados na grid. Porém, eu posso vir aqui na minha grid e falar que eu quero que ela dê um reload de forma automática. Eu tenho que selecionar a minha grid e marcar essa opção aqui, ó. Auto Load Date aqui, ó. Certo? Se eu executar agora, eu não preciso mais clicar no botão de reload, que ele já carrega os dados para mim de forma automática. Certo, pessoal? Basicamente é isso o nosso reload. E já vou estar adiantando também um detalhe aqui para essa videoaula aqui para gente. Nas próximas videoaulas vai ter uma aula onde que a gente vai tratar de um filtro por cima dessa grid aqui. Porém, eu já vou organizar aqui para gente os filtros
das colunas aqui, individualmente. Basicamente é o seguinte, eu tenho que selecionar todas as minhas colunas aqui e simplesmente pelo fato de nós estarmos utilizando o framework OpenSwing, simplesmente eu tenho que selecionar as minhas colunas e marcar elas como filtrable aqui, ó. Ou seja, nesse momento eu posso executar, eu posso organizar os filtros, eu posso utilizar os filtros dessas colunas, marcando essa opção aqui. Simplesmente porque eu marquei essa opção aqui. E já vou organizar também essa opçãozinha aqui, ó, de sortable aqui. Basicamente é o seguinte, essa opção aqui vai liberar as minhas colunas para mim poder ordenar elas também, certo? Deixa eu executar aqui para vocês entenderem. Ou seja, eu tenho a minha tabela de funcionário aqui, que nesse momento eu posso estar utilizando os filtros aqui de todas as colunas já também. E eu posso, pessoal, utilizar mais de um filtro também. Por exemplo, aqui eu selecionei todos os funcionários, aí eu quero somente da cidade de Anápolis, posso executar esse filtro também, posso executar outro filtro aqui também de CEP, certo? E posso estar removendo os meus filtros também, se não precisar mais deles. Certo, pessoal? E pelo fato de eu ter marcado as colunas como sortable lá que eu mostrei para vocês, eu posso estar ordenando as minhas colunas também. Clicando aqui no meio da coluna aqui, ele vai ordenando elas para mim de forma automática. Certo, pessoal? Bacana, né? A questão do filtro aqui, basta eu selecionar as minhas colunas aqui, marca essa opçãozinha aqui, para me liberar o filtro das minhas colunas, e no caso da ordenação, basta eu selecionar elas e marcar essa opçãozinha aqui. Elas já vão estar ordenadas, eu já posso ordenar as minhas informações dessas colunas. Certo, pessoal? Basicamente era isso que eu tinha para passar para vocês nessa videoaula. Muito obrigado a todos.